Tudo certo, podemos começar. Microfone, Vera. Bom dia a todos. É com muita alegria, que nós iniciamos a nossa reunião. O Espiritismo Responde. Então, eu vou fazer a prece de abertura e de encerramento. A Ana fará para nós as vibrações e o relaxamento. O Gentil, vai nos presentear com esse tema, a mediunidade. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento. E vamos, com esse sentimento de gratidão, vamos nos ligando à espiritualidade presente, que nos envolve plenamente, envolve os nossos lares neste momento, para que possamos absorver todos esses conhecimentos que vão nos levar, com certeza, ao caminho da felicidade. Que possamos ter uma boa reunião, um bom aproveitamento. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Já pode começar, Vera? Pode? Ok. Pode. Então, bom dia a todos. É com muita alegria que estamos novamente aqui, E eu vou fazer a projeção de umas imagens para conversarmos um pouco sobre esse tema, já alertando todo mundo que são apenas alguns apontamentos importantes, necessários sobre o tema, para que todos possamos refletir a respeito e tirarmos as nossas próprias conclusões a respeito disso e dessa forma avançando no nosso processo de evolução. Todos já ouvimos falar bastante a respeito da mediunidade. Todos estamos no centro espírita e vemos ali a prática da mediunidade, estudamos a respeito dela, mas às vezes nos equivocamos em alguns pontos. E é importante refletirmos mais a respeito para que possamos, a tempo, ganhar tempo no desenvolvimento das nossas faculdades mediúnicas. Quando falamos em mediunidade, sempre lembramos a ideia da mediunidade com Jesus. E isso é bastante falado nos centros espíritas. É o objetivo que todos nós buscamos. Mas a mediunidade, sendo um meio de comunicação, um meio de interação com o mundo espiritual, com os espíritos, nossos irmãos desencarnados, a mediunidade, ela é muito mais do que achamos ser. Ela é muito mais profunda. E quando falamos de mediunidade com Jesus, é raro que tenhamos esse entendimento com essa profundidade que deveríamos ter. Portanto, hoje vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Mediunidade é uma ferramenta de interação com o mundo espiritual. A maioria de nós, quando pensa em mediunidade, logo pensa no ato mediúnico em si, realizado nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas. Quando falamos em mediunidade, quase sempre concentramos a mediunidade no trabalho assistencial aos espíritos desencarnados. A mediunidade é, com toda certeza, um importante meio de levar auxílio aos amigos nossos desencarnados, transviados às vezes do caminho do bem, dar a eles essa assistência. A mediunidade com Jesus é embutir em nossos atos o amor nessa assistência. Mas a mediunidade não tem para todos nós como foco mais importante o lado assistencial.
E pode ser que estranhem me vendo falar assim. O lado mais importante da mediunidade não é levar assistência às demais pessoas, mas é em si um processo de assistência profundo para nós mesmos, espíritos em evolução. Vejam, no livro Missionários da Luz, em conversa com o instrutor Alexandre, André Luiz nos traz importantes apontamentos que vão esclarecer o tema para nós. André Luiz está visitando uma casa espírita e está visitando a reunião mediúnica, num processo, num trabalho que vai levar auxílio, assistência a um espírito desencarnado em necessidade, que é o que acontece nas nossas casas espíritas. André Luiz pergunta a Alexandre, por que a doutrinação em ambientes dos encarnados? Por que o trabalho mediúnico que se faz nas casas espíritas? Semelhante medida é uma imposição do trabalho desse teor? Quer dizer, André Luiz quer saber dele se há a necessidade para assistência aos desencarnados, para assistência aos espíritos desencarnados em necessidade? É preciso se utilizar do trabalho dos encarnados nessa assistência? É isso que ele pergunta. E Alexandre explica, não. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores em nosso plano dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. Portanto, Alexandre demonstra que no plano espiritual eles já estão totalmente estruturados a levar assistência a todos os espíritos vinculados a esse planeta. Nos postos de socorro, nas colônias espirituais, e necessariamente eles não precisam de nós. Necessariamente eles não precisariam dos nossos recursos. E vejam, nesse momento que estamos atravessando, em que as atividades mediúnicas na casa espírita não estão em funcionamento normal, o plano espiritual continua desenvolvendo o seu trabalho de assistência, embora sem a nossa presença física. E ele continua, Alexandre, explicando. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos da zona de sensações na crosta do mundo. Quer dizer, a gente pode sim ajudar doando o nosso magnetismo animal, mas continua ele, mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Quer dizer, eles necessariamente não precisam de nós. E, portanto, a mediunidade, o seu foco mais importante, como eu disse antes, não é assistencial. Porque o plano espiritual pode realizar a assistência necessária sem o concurso dos humanos, sem o concurso dos encarnados. Quando é possível e útil, valemo-nos dos recursos de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, como falamos antes, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhe o coração para a espiritualidade. Vejam, aqui está o foco do ensinamento. A mediunidade, mais importante do que o seu lado assistencial, que não nego, é o seu lado educativo. É nessa interação com o plano espiritual amigo que estamos sendo educados. Não necessariamente as nossas percepções mediúnicas estão sendo educadas, mas o nosso espírito imortal. E cada vez mais interagimos com eles,
cada vez mais nós encarnados estamos em contato com o mundo espiritual, criando elos, criando vínculos que vão nos acompanhar após o nosso desencarne e fazer com que, no nosso processo de desencarne, nos unamos a eles em definitivo. Portanto, a mediunidade é um importantíssimo meio de instrução para nós, os encarnados. No começo, nas eras anteriores da humanidade, sempre existiu mediunidade. Mas não haviam agrupamentos espíritas estruturados para prestar assistência aos espíritos desencarnados. E esse trabalho era realizado. Com Kardec e a estruturação dos agrupamentos espíritas, a estruturação das reuniões mediúnicas, o plano espiritual passou a contar com esse auxílio a mais e passou a nos permitir a colaboração nos seus trabalhos de assistência para nos passar ensinamentos importantes. E cada vez mais o que estamos percebendo, os mais experientes saberão disso. Cada vez mais a reunião mediúnica, ela é interativa. Cada vez mais a reunião mediúnica, ela está sofrendo um processo de desenvolvimento. No início, simplesmente o médium sentava ali, incorporava o espírito, como se costuma dizer, passava aí a mensagem dele e acabava. Aí estava a assistência. Agora, cada vez mais, a gente observa a participação dos médiuns encarnados no processo de assistência. Em alguns trabalhos, inclusive, o médium em desdobramento participa de trabalhos à distância. O médium em desdobramento vai até o local assistido, seja a casa da pessoa ou algum outro local, observa o que está ali acontecendo, relata aos demais colaboradores da reunião mediúnica, ajuda a trazer o espírito e conversa com ele na reunião mediúnica. Então, observamos esse lado de que a mediunidade serve para nos aproximar dos espíritos, criando assim um processo forte de espiritualização dos encarnados, que é, afinal de contas, a grande finalidade da vida, o despertar em nós da nossa essência espiritual. E um dia a Terra estará transformada exatamente porque os homens encarnados nela terão a consciência de que são espíritos imortais, em contínuo desenvolvimento das suas faculdades anímicas. Portanto, apenas ressaltando isso, vejam que não sou eu quem afirma. Os espíritos nos alertam para esse tema. A mediunidade deve ser utilizada para a nossa educação, até na nossa caridade. No nosso desejo sincero de levar auxílio aos demais através dessas nossas percepções mediúnicas, temos que utilizar esse trabalho assistencial para a nossa educação. Porque ele continua aqui e nos fala, né, que ajudando os demais, o médium encarnado se ajuda. Doutrinando os espíritos, o médium encarnado se doutrina. Vejam que é um trabalho de assistência a nós mesmos. E a grande questão é que, às vezes, a gente se ilude. O orgulho nos leva a achar que somos mais do que realmente somos. A gente, às vezes, bate no peito e fala, eu sou trabalhador espírita, apenas porque desenvolve alguns atos mediúnicos na casa espírita. E vejam, o centro espírita, ela é uma grande faculdade do espírito.
E ela existe, a casa espírita existe para o nosso despertar espiritual. Entramos quase sempre na casa espírita buscando assistência. Daí passamos para a escola, o que é uma assistência mais aprofundada. Agora, os trabalhos que desenvolvemos na casa espírita, seja ele o ato mediúnico em si, da incorporação, da psicofonia, ou a exposição do evangelho, o passe, todos os demais trabalhos, achamos que vem no momento em que já estamos prontos a uma produção mediúnica. Achamos que vem no momento em que já estamos preparados, mas necessariamente o trabalho na casa espírita é uma continuação do nosso processo de assistência. O trabalho na casa espírita é uma continuação do nosso processo de elaboração espiritual, de aprimoramento. Ele também é assistência, como vimos Alexandre falando nos trechos do livro Missionários da Luz. Porque trabalhar, percebam isso, trabalhar dentro da casa espírita é fácil. Desenvolver essa assistência dentro da casa espírita é fácil. Por mais que às vezes, terminado um trabalho mediúnico, a gente suspire e fale, né? Puxa, como hoje o trabalho foi intenso, como foi cansativo. Mas ele só ocorreu graças à ação dos espíritos, nossos irmãos. Nós estamos ali em processo de assistência pessoal e aprimoramento íntimo. Nós estamos ali como contribuintes porque eles permitem, né? Mas é um grande processo de assistência. Então, onde está o verdadeiro trabalho, a mediunidade com Jesus? Onde está o nosso verdadeiro trabalho mediúnico? É fora da casa espírita. É lá que as coisas devem acontecer. Dentro da casa espírita a gente está totalmente envolvido, protegido e sente aquela paz, sente aquela harmonia, sente aquela proteção. Mas é fora da casa espírita, num campo adverso e nas mais diversas situações que nos afrontam, é ali o nosso teste, é ali o nosso verdadeiro trabalho, é ali que desbravamos o campo bravio, é lá fora. E é lá, para esse trabalho que a gente tem que se aprimorar, para esse trabalho que a gente tem que se preparar. Essa é a mediunidade com Jesus. Essa é a caridade. Então vejam que a gente tenta enfocar a mediunidade, que todos nós já conhecemos, de uma forma diferente. A mediunidade é um processo de espiritualização nossa, para que passemos a enxergar detalhes da caminhada que antes não enxergávamos. Ela não se resume no ato mediúnico realizado numa salinha da casa espírita. Ela se resume num trabalho mais amplo realizado nas 24 horas do nosso dia, fora da casa espírita. E é por isso que Kardec nos fala no livro dos médiuns que o médium é médium 24 horas por dia. E não somente no estreito limite de tempo do trabalho mediúnico realizado. Portanto, a mediunidade com Jesus, compreendendo melhor esse processo, ela é muito mais ampla do que simplesmente embutir amor no nosso ato assistencial. A mediunidade com Jesus significa, como disse, um processo de despertamento íntimo, um processo de espiritualização nosso, porque do mesmo jeito que Jesus dizia, eu e Deus somos um, vejam, no mesmo modo que Jesus dizia que o Pai estava nele, nós, na mediunidade com Jesus, temos que poder afirmar como Paulo afirma na carta aos Gálatas.
Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Eu tenho que realmente sentir Jesus aqui dentro. Essa é a mediunidade esperada. Para isso, estamos aprimorando os nossos canais de percepção, para ter essa afinidade maior com esses seres angélicos que nos orientam o caminho. E assim, cada vez mais, estreitar esses elos que nos unem aos seus corações. Dessa forma, assim, aprimorando todas as nossas faculdades e ações no mundo, né? Então, do mesmo jeito que Jesus, e a gente costuma falar quando estuda o tema, né, que Jesus não era médium necessariamente como entendemos, porque ele não precisava de um espírito que o orientasse, e nenhum espírito teria a ousadia de se servir de Jesus como um instrumento medianeiro, né? A gente costuma dizer que Jesus era um médium de Deus. E exatamente por isso, porque Jesus sentia Deus em si. Então nós seremos médiums de Jesus ou médiums com Jesus, como estou afirmando aqui, no momento em que eu de fato senti Jesus na minha intimidade. Eu consegui convidá-lo e senti-lo a morar na intimidade do meu coração. A partir de quando isso começar a transformar-me, transformando as minhas ações, as minhas atitudes, a minha percepção mediúnica vai ser totalmente aprimorada. Mediunidade é, portanto, importante ferramenta de comunicação com o mundo espiritual. É um meio de interação com ele. Mediunidade com Jesus é um importante elo que nos liga ao Mestre que seguimos. Mediunidade com Jesus é realmente colocar o melhor de nós num trabalho assistencial que não se limita a um ato mediúnico na reunião mediúnica da Casa Espírita, mas se expande para alcançar a todos os atos nossos no dia. Então temos que pensar, refletir mais a respeito disso, para observar que estamos no mundo, como os espíritos já nos alertaram, em aprofundado processo de educativo, de aprimoramento, de evolução. Por isso que eles falam que aqui é uma escola, né? Não tenhamos, como algumas pessoas tenham, o orgulho de achar o que ainda não somos, porque se embutimos em nós essa imagem de trabalhadores já preparados, a gente estaciona. Muitas pessoas, achando-se já trabalhadores preparados, param de estudar, se afastam das aulas tão importantes para o nosso aprimoramento espiritual. Porque é impossível ensinar alguma coisa àquele que acha que já sabe tudo. É impossível aprender aquilo que eu acho que eu já sei. Por isso temos que nos colocar no nosso verdadeiro papel, que é e já é muito grande coisa, tá bom demais nos colocarmos no papel do aprendiz, nos colocarmos no papel do amigo que é aceito pela espiritualidade maior, nos seus trabalhos assistenciais, como um colaborador cada vez mais intenso para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Né? Tenhamos sim a ideia da caridade com Jesus, mas tendo a certeza que o que mais recebe somos nós mesmos. Né? Por isso que Jesus fala, e né, os cristãos repetem, é dando que se recebe, porque é procurando fazer a caridade no desempenho da mediunidade com Jesus que estamos mais recebendo, que somos o maior beneficiado. Pensemos, portanto, a respeito disso.
O Herculano Pires, ele menciona, numa conceituação possível, que mediunidade é faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. No mesmo caminho, Allan Kardec já havia falado que mediunidade é predisposição orgânica. Quer dizer, algumas pessoas têm o corpo predisposto a uma mediunidade maior do que outras. Mas Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele fala que mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Quer dizer, ele vai um pouco, aparentemente, contra ao que havia falado, inclusive Kardec, que mediunidade é predisposição orgânica, quer dizer, está localizada no físico. Para Alexandre, ela não está localizada na carne transitória, mas sim é a expressão do espírito imortal, portanto está localizado no espírito. O Divaldo Pereira Franco, no livro Diretrizes de Segurança, que é extremamente importante para o nosso processo de aprendizado, na questão 26, ele fala: a mediunidade, segundo o próprio Kardec, é realmente uma certa predisposição orgânica de que as pessoas são investidas. A faculdade mediúnica do espírito. Quer dizer, ele cria uma distinção entre mediunidade e faculdades mediúnicas. É evidente que a gente ainda se confunde em questão de palavras, mas a gente tem que fazer uma certa distinção nesse campo para ter um entendimento maior. A mediunidade reside no corpo físico. Quer dizer, o médium ostensivo, né, o médium que produz fenômenos espirituais, fenômenos mediúnicos, ele vem com o corpo físico predisposto àquelas percepções, mais facilmente apto à realização de determinados fenômenos mediúnicos. Nesse passo, a epífise que a gente fala, né, que está concentrado aqui nesse pontinho vermelho aqui, né, no cérebro, a glândula pineal, a epífise, ela traz uma elaboração mais detalhada, né? Ela contém o que a gente chama de cristais de apatita, que eu vou abaixo mostrar um pouco para fazer uma referência. E todo o seu sistema nervoso é menos isolado, né? Ele é envolto em matéria menos isolante, quer dizer, tem uma radiação nervosa muito mais intensa. Todo o seu sistema endócrino, que é gerido pela epífise, ela é diferente. Então, a gente observa que não somente um ponto em si, mas o corpo do médium ostensivo, ele é diferente dos demais. Ele já vem preparado, adaptado para a realização do ato mediúnico nos fenômenos mediúnicos. Então, mediunidade reside nisso, um corpo especial, a realização de uma tarefa especial. Porque necessariamente quem recebe uma enxada é para carpir. Quem recebe uma ferramenta não é à toa, é para se utilizar. Se hoje recebemos um corpo predisposto a um trabalho mediúnico, é porque temos uma tarefa mediúnica a cumprir. Mas então, temos que fazer essa distinção. Mediunidade reside no corpo físico. As faculdades mediúnicas residem no espírito. É o perispírito que vai se transformando e, dessa forma, criando uma disposição mais evoluída.
É no perispírito que estamos trabalhando desde o início do nosso processo de evolução, criando evolução em nós mesmos. É ele que é mais apto a realizações no campo físico. No livro Domínios da Mediunidade, quem ainda não leu, é importante que leia, a gente observa tudo isso que eu estou falando. Ele tenta, André Luiz tenta demonstrar nesse livro que a mediunidade é muito mais do que imaginávamos. Que a mediunidade não é só o ato mediúnico em si, não é só a percepção mediúnica em si. Demonstra que a mediunidade está em evolução e ela mesmo reflete a evolução do homem. A mediunidade reflete a evolução do espírito, porque começamos a nossa caminhada evolutiva na matéria e estamos caminhando para a espiritualidade. E nesse processo estamos desenvolvendo-nos, passando da animalidade para a humanidade, para atingirmos a angelitude. Jesus é o modelo mais completo em todos os sentidos e também na mediunidade. Mas vejam que necessariamente tudo indica, segundo falam os espíritos, que Jesus não tinha um corpo predisposto à manifestação espiritual, como entendemos hoje. Esse processo que eu estou marcando aqui de caminhada ascensional, de evolução, necessariamente o que está evoluindo? Vejam, no momento em que eu encarnei no corpo dos antigos primatas, né, usei daqueles corpos, mas eles ficaram no tempo e eu continuei evoluindo. Comecei a encarnar em corpos humanos, me utilizo desses corpos, mas eu continuo em evolução. Da mesma forma que Jesus fez essa trajetória e chegou onde ele está hoje. O que está evoluindo em nós? Exatamente o perispírito, que é o nosso companheiro de caminhada da evolução. Então não são os corpos que evoluem para atingir um corpo mais predisposto à mediunidade. A gente está aprimorando o nosso perispírito, porque ele é o molde, o modelo do nosso corpo físico. Portanto, no momento em que eu vou adquirindo, como fala Divaldo, faculdades mediúnicas, quer dizer, no momento em que eu vou aprimorando as minhas percepções espirituais, eu estou mudando totalmente a minha trajetória de evolução. Porque necessariamente a matéria vai cada vez mais opondo menor resistência à manifestação do espírito. Num certo momento da evolução, a matéria nos prende, nos isola. Quanto mais a gente vai evoluindo espiritualmente, menos a matéria nos prende e nos isola. Então, Jesus Cristo, espiritualmente falando, perispiritualmente falando, ele era tão evoluído que a matéria não opunha nenhuma resistência à manifestação do seu espírito. E é por isso que os espíritos falam que o corpo de Jesus devia ser totalmente diferente dos corpos das pessoas daquela época, porque era um corpo especial, moldado segundo as suas conquistas espirituais. E dizem até que Jesus não demonstrou toda a grandeza espiritual dele, porque não tinha como. Ele demonstrou o que era possível na condição humana realizar, né? Porque ele é muito maior do que ele demonstrou. E é exatamente porque ele é muito maior do que ele demonstrou que ele nos disse: tudo o que eu faço, vocês também podem fazer. Mas eu vos afirmo que vocês podem fazer muito mais do que eu mostrei que é possível.
mostrando assim para todos nós que a gente pode evoluir muito mais do que ele mostrou, do que ele é hoje modelo para a nossa evolução. Espero que estejam todos acompanhando para perceber que o que está em constante evolução em nós não é esse corpo físico, é o nosso espírito que vai se modificando. E daí nós temos exemplos para nos ajudar a compreender melhor. Chico Xavier, ele veio ao mundo com um mediunato, como normalmente a gente fala, né? Uma tarefa mediúnica importante. Para tanto, ele veio com um corpo predisposto a uma mediunidade ostensiva, né? O seu corpo foi, de fato, trabalhado para que ele pudesse dar total manifestação espiritual. E a gente sabe que ele tinha dificuldade, às vezes, de distinguir quem estava encarnado, quem estava desencarnado, né? Ele, às vezes, perguntava para a pessoa, me desculpe, mas você está encarnado ou desencarnado? Porque ele tinha essa dificuldade. O corpo não opunha resistência nenhuma à manifestação do espírito. A percepção espiritual dele era intensa, né? Mas ele tinha faculdades mediúnicas ou espirituais, se preferirem, bastante aprimoradas. E exatamente por isso que, reunindo um corpo predisposto à mediunidade com um espírito já avançado, com riqueza de faculdades mediúnicas espirituais, conquistas espirituais, nós tivemos como resultado Chico Xavier no mundo, que fez o que fez. Allan Kardec, sabemos, é um espírito da mesma altura moral que Chico Xavier. Só que Allan Kardec não tinha mediunidade ostensiva. A gente sabe que isso é explicado, ele, tendo em vista o seu papel de organizador das matérias que chegavam dos espíritos, o grande codificador da doutrina espírita, se ele tivesse percepções extrasensoriais, se ele tivesse essas percepções, isso iria atrapalhar o seu trabalho de organização dessas matérias. Então, o plano espiritual criou uma forma, né, deu a ele um corpo totalmente isolado, quer dizer, sem aqueles órgãos mais adequados, né, à manifestação espiritual. Quer dizer, o seu espírito estava mais fechadinho lá dentro do seu corpo. Mas, tendo em vista já ser um espírito avançado, ele era possuidor de grandes faculdades espirituais mediúnicas. E vejam que mesmo não tendo um corpo predisposto à mediunidade ostensiva, Kardec, o corpo não conseguia opor resistência a ele, porque ele era maior do que a matéria que o envolvia, né? E, portanto, a gente observa que o seu espírito era extremamente ligado aos espíritos desencarnados que o orientavam e dirigiam, através da intuição. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. A intuição, ela é a forma mais rudimentar de mediunidade, porque necessariamente ela não depende de predisposição orgânica nenhuma. Por isso eu falo para as pessoas, e os que estudam comigo sabem que eu sempre repito isso. Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, então quer dizer que eu estou limitado, né? E ainda mais quando eu falo do desempenho da mediunidade com Jesus nas 24 horas do dia. Mas a mediunidade com Jesus nas 24 horas do dia, que eu disse, não depende da mediunidade ostensiva. Não depende de enxergar os espíritos, de conversar com eles frente a frente e outras coisas mais dos fenômenos mediúnicos. A mediunidade com Jesus depende só disso. E todos nós temos intuição.
Portanto, a mediunidade, esse importante processo de espiritualização do homem, é ferramenta disposta a todos nós, independente da nossa condição de hoje, independente de termos uma tarefa mediúnica específica ou não. Todos nós temos a condição de estar nas 24 horas do nosso dia em contato com o plano espiritual amigo, em contato com esses espíritos que nos orientarão no desempenho da nossa tarefa cristã no dia a dia. E todos nós podemos desenvolver ao máximo essa capacidade para ser como Allan Kardec, que não tinha condição, né, predisposição orgânica nenhuma. Ele conseguia, em pensamento, ter essa interação com a equipe da codificação, equipe espiritual da codificação. Portanto, vejam, aqui está bem mostrado isso que o Divaldo fala e que a gente está estudando até agora, né? Mediunidade, que é ostensiva, reside no corpo físico. Faculdades mediúnicas, que não dependem do corpo físico, reside no espírito imortal, né? Porque esse tinha mediunidade ostensiva, Kardec não tinha, mas tinha faculdades mediúnicas. E vejam que o resultado deles, a gente está estudando no campo moral mais elevado, porque eles já eram espíritos avançados. Quando a gente tem no mundo hoje pessoas que trazem um corpo predisposto à manifestação mediúnica, à mediunidade ostensiva, mas não tem ainda a condição moral à altura, quer dizer, ainda não desenvolveu faculdades mediúnicas desejáveis, normalmente essa pessoa bandeia para o mal, normalmente bandeia para o abuso, se utilizando das suas condições extrasensórias para proveito próprio, às vezes para fazer mal, prejudicar outras pessoas, porque ela não tem faculdades espirituais avançadas. Então, notem, é bem distinto mesmo essa questão. Predisposição orgânica é uma coisa, faculdades mediúnicas é outra coisa. E essa todos nós estamos constantemente desenvolvendo. Hoje, agora, aqui, estamos aprimorando as nossas faculdades espirituais. Portanto, avançando nesse estudo, e apenas para que a gente se situe, todos nós colocamos e estudamos na escola que a glândula pineal, ela é o importante meio de comunicação com o mundo espiritual, e realmente é. Por isso ela é considerada a glândula da vida espiritual, mas ela não é a única, porque a glândula pineal, ela funciona, né, e está sendo desenvolvida para que seja esse importante transmissor. A pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos e vice-versa, né? Portanto, o que é a glândula pineal em si? Ela é uma estação de receber e enviar. O espírito, quando se aproxima da gente, ou em qualquer distância que ele esteja, ele emite ondas eletromagnéticas, que são as ondas do pensamento. O que acontece com a glândula pineal? Quem tem ela mais desenvolvida percebe mais, quem tem menos desenvolvida percebe menos. Mas o que acontece com ela? Ela capta essas vibrações. Os cristais de apatita que tem no meio, né, na glândula pineal, ela vibra, né, com essas ondas eletromagnéticas, transformando essas ondas em estímulos neuroquímicos. Essa química, porque a glândula pineal, ela é uma glândula de hormônio, né? Ela produz hormônio, e esse hormônio, que é esse estímulo neuroquímico, é enviado aos demais setores do corpo físico. Portanto, a mediunidade ela é muito mais complexa do que apenas uma glândula pineal, né?
ao mesmo tempo em que ela emite esses estímulos às demais regiões do cérebro, ela emite às demais regiões do corpo. É por isso que no ato mediúnico a gente sente o corpo mudar, né? O corpo muda. E no mesmo instante em que ela emite esses estímulos neuroquímicos que vão para as demais regiões do cérebro, o cérebro emite estímulos nervosos que são distribuídos para os demais centros de força do nosso corpo físico, causando aquele estremecimento próprio e necessário para o ato mediúnico em si. Então, observem que nós temos aí uma fusão fluídica, porque o espírito se aproximando se liga fluidicamente a nós, e no nosso corpo todo trabalha para o ato mediúnico em si, né? Mas isso aqui é na mediunidade ostensiva, porque na mediunidade, como eu disse, natural, que é aquela que está sendo desenvolvida pelo nosso espírito imortal, ela independe desse processo, porque é o nosso pensamento, é o espírito que emite as vibrações que são captadas, interagindo com o plano espiritual. E é o nosso espírito que capta. E do mesmo jeito que ele captaria se tivesse desencarnado, ele capta encarnado, né? Porque a grande diferença é que o espírito, em evoluindo espiritualmente, ele vai, usando dessa imagem para o nosso entendimento, ele vai crescendo. Quer dizer, cada vez mais o espírito cabe menos dentro do corpo. Cada vez mais ele expande para além do corpo. Dessa forma, tendo uma interação natural muito maior com o plano espiritual que o envolve. Cada vez mais a gente se mostra maior do que a matéria que nos oprime. É esse o processo de desenvolvimento mediúnico natural e um processo de desenvolvimento espiritual, que é a mesma coisa. Então, percebam, estamos caminhando para cada vez mais naturalmente sentir, dessa forma nos situarmos no mundo espiritual, que é o nosso mundo real, e caminhando para cada vez mais aprimorando os nossos canais de percepção, encontrarmos Deus no nosso caminho, sentirmos Deus. Vejam, estamos aprimorando os nossos canais de percepção para perceber Deus. E dessa forma poder interagir com Deus como nos é aguardado. Essa é a simbologia existente na passagem evangélica do filho pródigo, que busca retornar ao Pai, né? Sentir o abraço do Pai. Aqui eu trouxe apenas para mostrar para vocês que uma simples radiografia do nosso crânio pode demonstrar quem tem uma maior condição mediúnica ostensiva ou não. Porque, como eu disse, a nossa epífise, né, a nossa glândula pineal, que está bem no meio do nosso cérebro, do nosso crânio, né, ela, no médium ostensivo, ela reúne maior quantidade de cristais de apatita. Esses cristais de apatita, que também existem em outras regiões do nosso corpo, ela se concentra na glândula pineal. E, portanto, no momento que você tira uma radiografia, esses cristais, eles interagem com a radiografia, criando uma regiãozinha aqui, um pontinho esbranquiçado, né? Então, uma pessoa que não tem nenhuma condição ostensiva da mediunidade, aqui vai estar totalmente escuro. E na pessoa que tem a mediunidade ostensiva, mais desperta, essa região é diferente. Na radiografia vai sair o cristalzinho aqui, olha. Normalmente, quem tem essa condição, como dessa radiografia, ele é um médium totalmente apto à incorporação, né? Porque, como eu disse, esses cristais vibram. Então, no momento que o espírito se aproxima do médium, emitindo suas vibrações mentais, o médium capta totalmente isso.
e através daquele processo que eu já falei aqui, envia, né, para todas as regiões do nosso corpo. É um processo bastante interessante, mas eu, de fato, considero muito mais importante e interessante para nós esse entendimento de que a gente está desenvolvendo e pode, segundo nossa vontade, desenvolver, hoje mesmo, nossas capacidades espirituais. Porque elas são para todos sempre, e não somente limitadas a esse corpo físico. Eu posso desenvolver mediunidade ostensiva nesse corpo físico muito nessa vida, mas esse corpo físico vai ficar na Terra, né? Então, a mediunidade ostensiva, ela é um importante auxiliar do próprio desenvolvimento das nossas faculdades espirituais, mas necessariamente ela é prescindível, porque tem muita gente que tem predisposição orgânica a inumeráveis fenômenos mediúnicos, mas não evolui nada moralmente, né? Porque como aprendemos no Espiritismo, a faculdade mediúnica ostensiva independe da moral do médium, né? Agora, as faculdades espirituais, ela está estreitamente ligada à questão moral do médium. E o perispírito, nesse processo, ele é a chave que explica todos os fenômenos espirituais, porque é, de fato, o perispírito que está em desenvolvimento. E a mediunidade, como predisposição orgânica, o que ela faz é permitir que o perispírito tenha uma expansão maior. Por isso, a qualidade mais importante do perispírito para nós encarnados é a expansibilidade. Porque quanto mais consciente do seu papel está o médium, mais o seu perispírito expande para além dos estreitos limites do corpo físico, dando condição às faculdades, aos fenômenos mediúnicos que produzimos. Em todos eles, a gente tem a expansão, a irradiação fluídica maior, né, aumentada. E é por isso que nas reuniões mediúnicas é tão importante a concentração, a prece, porque em se concentrando e fazendo prece, o espírito vai, né, aumentando a sua radiação fluídica, permitindo assim a facilitação do fenômeno mediúnico em si, que é o transe mediúnico. Aqui eu falava da expansibilidade, que eu já disse, né, que é o mais importante dentre todos os característicos. Para a mediunidade, o mais importante é a expansibilidade. E, já chegando próximo do nosso final, essa imagem do filme do Chico Xavier mostra ele em conversa com o Emmanuel. E o Emmanuel pergunta para ele: você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Olha que é a palavrinha mágica que a gente está falando, né? Você está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Ele fala que sim. Então estude e se esforce no bem, além de respeitar 3 pontos básicos para o serviço mediúnico: disciplina, disciplina e disciplina. Percebam por essa fala do Emmanuel que mediunidade é muito mais do que achávamos. Que a mediunidade não se restringe ao ato mediúnico dentro da casa espírita. Porque ele coloca como condição da mediunidade com Jesus muito estudo e muito esforço no bem. E a necessidade da disciplina. E vejam, no ato mediúnico que realizamos na casa espírita, necessariamente, conquistada a condição física ao ato em si, você, em tese, não precisaria de mais nada. Se o médium já está preparado ao trabalho mediúnico, necessariamente não precisa mais nada. Ele chega lá na casa, recebe o espírito e vai embora para casa. Mas a mediunidade com Jesus não é isso. A mediunidade com Jesus é o desenvolvimento das nossas aptidões espirituais no dia, na vida.
E para isso a gente precisa de constante estudo e constante esforço no bem, né? E disciplina, 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 eu até coloquei como 3 pontos importantes que ele lembra, né? É a necessidade do conhecimento, que não se resume às obras espíritas, portanto não basta ler romance espírita e achar que está se aprimorando, porque o espírito deve conhecer muito, né? E melhor para a gente se começar agora. Então todo conhecimento é importante. Conhecimento filosófico, conhecimento da psicologia, né? O conhecimento de tanta coisa, literatura, quanta coisa boa a gente conquista na leitura de tantos livros, não somente dos espíritas. Um trabalho constante também para disciplinar as nossas emoções, porque a grande verdade é que a gente tem que trabalhar mais as nossas emoções. Porque a gente, evidentemente, vem da animalidade, e, portanto, traz os instintos da animalidade. Mas tem que passar a contê-los, passar a trabalhar todas essas emoções que nos chegam, para que as nossas atitudes sejam assim aprimoradas e a gente consiga, de uma vez por todas, ter mais atitudes cristãs no nosso caminho. E a gente tem que, de uma vez por todas, esquecer essa ideia de que não somos dignos, porque Jesus veio chamar exatamente a nós todos, os imperfeitos. Ele não veio ao mundo atrás dos perfeitos, que necessariamente são os sãos que não precisam de médicos. Ele vem atrás dos doentes, ele vem atrás dos que necessitam do seu remédio, do seu auxílio. E para isso, a gente tem que se dispor ao tratamento, fazendo e seguindo as orientações que Jesus nos indica, que é a prática do bem, a prática da caridade, começando por nós mesmos, desejando o nosso bem espiritualmente falando, buscando nos aprimorar, evitando o sofrimento do nosso caminho, que quase sempre é resultado dos nossos erros, pensando mais antes de agir, e assim se aprimorando, se estruturando, avançando nesse caminho. Todos nós somos imperfeitos, confessamos isso, mas é interessante a imagem que Jesus fala do campo em que o bom agricultor foi e semeou as sementes do trigo. Mas à noite, enquanto dormia, veio o inimigo e semeou o joio. E no outro dia, logo se pensou em retirar o joio para deixar o grão do trigo crescer. Mas o Senhor do campo disse: não, deixa os dois crescerem juntos. E no momento adequado, a gente separa o bom trigo do joio que será jogado no fogo. Vejam, essa é a imagem de nós mesmos, porque foi plantado em nós a boa semente que produz o alimento, que é o trigo. Foi plantado em nós a boa semente na terra fértil do nosso coração. Mas enquanto dormíamos, quer dizer, no momento ainda em que não estamos necessariamente despertos espiritualmente, conscientes, veio o inimigo, que é o mal, e semeou junto do bom trigo do nosso coração o mal, que é o joio. Mas ao invés de praticar violência contra nós mesmos, desejando retirar à força esse mal do nosso caminho, sem o conseguir, Jesus nos orienta: deixa por enquanto isso aí. Mas, né, nesse processo que é natural no nosso caminho, vai lá e rega as sementes do trigo, para que pouco a pouco o trigo se manifeste. O joio está lá e no momento certo ele vai ser retirado, quando estivermos numa condição melhor. Percebem, portanto, que a gente não deve hoje praticar violências contra nós mesmos.
querendo ser a força melhores do que somos, mas aceitando que ainda somos seres limitados, trabalhar o lado bom que existe em nós. Criar ao lado dos vícios que ainda temos, virtudes que vão nos ajudar mais adiante a resolver os nossos vícios, os nossos conflitos, que necessariamente também fazem parte de nós e devem ser solucionados no seu tempo. Então, que a gente possa, com tudo isso que conversamos, que a gente possa refletir e ver o que é importante para nós. Refletir e ver o que eu posso, no meu caminho, consciente, trabalhar para que eu seja melhor. Desenvolver, sim, um trabalho de mediunidade, de caridade, desejando sinceramente ajudar aqueles que estão no mundo espiritual, desencarnados e sofrem, mas principalmente se tornando uma pessoa melhor, aprimorando a sua percepção. Às vezes queremos tanto enxergar os espíritos e esquecemos de enxergar os encarnados ao nosso lado. Então, que a gente possa criar em nós essa disposição de sermos melhores, para que assim aprimoremos o nosso espírito e, nesse sentido, a gente consiga avançar e evoluir. Então, são esses apontamentos que eu quis trazer e me coloco à disposição para alguma dúvida e que Jesus nos abençoe a todos, iluminando nossa mente, o nosso coração, para que a gente sempre tire bom proveito de todas as lições e orientações que nos chegam. Gentil, Oi. posso falar uma vez? Bom, olha, normalmente eu assisto já suas palestras, suas exposições, suas aulas, né? Há algum Sim. tempo. Agora, hoje você superou, viu? Você foi além, muito além. Escuta, uma dúvida. Não é bem uma dúvida, eu até achei a resposta, mas como tem pessoas que estão iniciando, né? Tudo mais, a questão da pineal. Ela pertence ao corpo ou pertence ao espírito? Se ela pertence ao corpo, ela se desintegra com o desencarne ou acontece uma coisa diferente? Ou se Sim. pertence ao espírito, então no momento do desencarne ela também sai do corpo? Como é que Sim. seria? Então, vejam que o nosso corpo físico, ele é o reflexo perfeito do nosso perispírito. O nosso perispírito é o nosso companheiro de evolução, que caminha com a gente. Sim. E é ele que a gente está aprimorando. Então, a face material da pineal se desintegra com o corpo físico. Okay. Mas estamos levando conosco a face espiritual dela, que reside no perispírito, né? Então, vejam, aí a gente traz um detalhe importante, uma conclusão importante. A mediunidade não se limita à esfera da vida física. A mediunidade é também dos espíritos, porque os espíritos também estão aprimorando constantemente as suas percepções espirituais, né? Nos estágios da evolução, sempre tem um lugar mais alto para a gente aprimorar as nossas percepções, tá? Então, ela é o reflexo do que existe no nosso perispírito em constante evolução no tempo. E quando a gente, embora tenha um corpo bastante predisposto já, né, embora a gente tenha o espírito nosso bastante avançado, o que traria por reflexo inevitável um corpo físico aprimorado à expansão dessas faculdades espirituais, se não está na nossa tarefa no mundo desenvolver essas aptidões mediúnicas, o plano espiritual coloca ali um bloqueiozinho, que é o que aconteceu com Kardec, né? Já era espiritualmente bastante avançado, né? Mas percepções extrafísicas que o corpo lhe permitisse não tinha, né? É que o seu espírito, como eu disse, já não cabia dentro do corpo físico, né? Então ele expandia a sua intuição espiritual para além. Tudo bem? Ok, obrigado. Então, pessoal, entrego aí. Fiquem à vontade.
Então, neste momento, nós vamos fazer as nossas vibrações. Vamos fechando os nossos olhos, nos ligando aos espíritos protetores, aos nossos benfeitores espirituais, elevando o nosso pensamento. Estamos aqui para mais um dia de vibrações. Rogamos a Ti, Mestre amado, ampara-nos nesse momento, toca-nos com a Tua mão luminosa e nos conduz a uma atmosfera de serenidade e quietude, para que possamos emanar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos, em vibrações de amor, aos nossos irmãos que neste momento se encontram mais necessitados. Vamos vibrar pelo nosso planeta que se encontra adoecido. Vibremos pela sua renovação. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Uma luz muito clara, forte, que envolve toda a nossa população. Vibremos para que todos percebam a necessidade da empatia, da paciência, do respeito. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus. Vibremos a nossa gratidão por todos os benfeitores e mentores espirituais que estão sempre nos protegendo e orientando. Vamos envolver em luz nossos irmãos doentes, muitos doentes do corpo, outros da alma. Vibremos saúde, forças, esperança. Aos nossos idosos, vibremos um carinhoso abraço para o seu fortalecimento moral, espiritual e pela renovação da fé de cada um. Para os nossos jovens e nossas crianças, que não lhes falte o amparo material, espiritual e muito amor. Vibremos pelo entendimento e fortalecimento de todas as famílias. Mentalizando nossos lares, vamos imaginar a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os cômodos um rastro de luz que higieniza e energiza, envolvendo todos aqueles que amamos, trazendo paz, equilíbrio, amor. Esta mesma luz vamos direcionar para o nosso ambiente de trabalho, nossos parentes, amigos, vizinhos, todos os profissionais da área da saúde. Também para todos os profissionais que se encontram em estudos e pesquisas, para que eles encontrem a vacina ou um remédio eficaz para superarmos essa pandemia. Por todos aqueles que amamos, que já retornaram à casa de nosso Pai, vibremos a nossa gratidão, a nossa saudade e o nosso amor. Vibremos pelos nomes colocados no nosso caderno e pela fluidificação das águas que deixamos ao nosso lado. Pedimos humildemente para Deus permissão para vibrarmos por um problema particular que seja resolvido de acordo com o nosso merecimento. E por fim, vibremos por nós mesmos, para que trabalhemos o nosso autoconhecimento, pela nossa serenidade, perseverança, resignação. E assim.
E continuando com os nossos olhos fechados, sente-se de forma confortável e focalize a atenção na sua respiração. Respire e expire lentamente, sentindo o ar fresco entrando pelo nariz, enchendo os nossos pulmões e depois saindo lentamente. Mais uma vez, respire e inspire. Sinta seu corpo relaxando, sinta sua fisionomia descontraída. Sinta-se bem. Estamos prontos para uma caminhada. Andando por um gramado, sentimos o frescor da grama em nossos pés. Um portão chama a nossa atenção e ao seu lado, uma grande árvore com muitos galhos. Olhando firmemente para ela, observamos uma mensagem. Antes de passar pelo portão, pendure aqui todos os seus problemas, um a um. E assim, vamos nos desfazendo deles, pendurando os nossos medos, nossas dores, culpa, mágoa, tristeza, ansiedade e tudo mais que nos aflige nesse momento e nos incomoda. Agora estamos muito mais leves. Passamos pelo portão e encontramos um belíssimo jardim, com flores das mais variadas espécies, uma explosão de cores e um perfume suave que revigora a nossa alma, trazendo alegria, coragem, segurança, aceitação, liberdade. Também a renovação da nossa esperança e a certeza que estamos sempre amparados por Deus, nosso Pai, por nosso amado Mestre Jesus e por essa maravilhosa espiritualidade que tanto faz por nós. Guardando este momento em nossas mentes e em nossos corações, vamos voltando e agora estamos prontos para recebermos o passe coletivo, que vai nos fortalecer ainda mais para a nossa jornada. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus. E assim, vamos agradecendo, né, por esse presente que recebemos nesta manhã. Vamos agradecendo o Gentil, né, que se disponibilizou a todo esse estudo para todos nós. Que possamos, assim, dessa forma, caminharmos com Jesus. Que possamos refletir a todo momento nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, buscar estudar a cada vez mais para estarmos realmente nesse caminho da felicidade. Todos nós tenhamos um ótimo domingo, uma boa semana. Obrigada a todos. Que assim seja. Gentil, parabéns, viu? Obrigado, viu? Obrigado a todos pela atenção. Foi muito bom. Muito bom mesmo. A todos um abraço, um domingo com muita paz e alegria.